Shabbat Shalom, graças a Hashem, estamos no sagrado dia do Shabbat. Hoje é o 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabbat. E nós estamos hoje no dia 28 do mês de maio do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico estamos aí hoje no dia 27 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos aí até o pôr do sol, no 42º dia de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Hoje nós estamos em Malchut de Yesod e vamos comentar daqui a pouco, o significado deste refinamento para hoje, das nossas almas, das nossas personalidades, caráter, emoções da nossa alma. Então, vamos ver o que nos fala aí. E hoje nós estamos no 7º dia, portanto, nós estamos na nossa 7ª Aliyá, mais Mafitir, que é a leitura final da nossa Parashá semanal. Então, hoje nós vamos encerrar a nossa Parashá semanal e com ela vamos encerrar o terceiro livro dos 5 livros da Torá. Então, o livro de Levítico, Vaikra, nós vamos encerrar hoje, com a nossa 7ª Aliyá, mais o Mafitir, ok? Vamos ter aí uma palavra também nesse sentido, que Bechukotai traz para nós uma questão muito elevada sobre a questão dos sacrifícios, e tem uma conexão muito espiritual, muito elevada. Então, por isso nós temos hoje, a questão do tema progredir sempre, sempre seguir em frente, sempre prosperar, se proteger contra os danos, tudo nessas conexões aí que nós temos para conosco hoje. Pois não podemos esquecer que, de fato, Vaikra, que é o nosso livro que vamos encerrar hoje, o significado de Vaikra é ele chamou. Então nós temos aqui, desde o princípio do livro Vaikra e agora com o encerramento, nós temos esse aspecto sobre ele chamou. Nós precisamos responder ao chamado de Deus, que foi um dos temas também durante a semana, ok? Então hoje nós vamos ver aí, para concluir esse chamado, os aspectos que nos cercam dentro da questão de fortalecer-se constantemente, proteger-se contra os danos, e o que os nossos sábios, Rashi, Rambam, Maimônides, e o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala dentro do encerramento do livro de Vaikra, ok? Então hoje nós estamos aí encerrando o livro Vaikra. São 10 porções que nós estudamos dentro do livro Levítico, e hoje, com a graça bendita de Hashem, encerrando a Parashá Bechukotai, então nós estaremos completando 3.578 versículos lidos e estudados até este momento. E pela misericórdia de Hashem, amanhã, primeiro dia da semana, primeiro dia para o Shabat, nós estaremos iniciando então o 4º livro da Torá, que é Bamidbar, no deserto. E aí vamos ter essa conexão no deserto, explicitamente falando, ok? Vamos então para o nosso Shabbat Shalom e Shavuot Tov, o encerramento do Shabbat, a Havidalah, que vai acontecer às 18h04 de hoje, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns, o sagrado dia do Shabat para os 6 dias comuns da semana, e saindo aí com as graças e as bênçãos de Hashem renovados e fortalecidos, no bom sentido, as energias e pilhas recarregadas para novos 6 dias da semana aí, até o próximo Shabat. Ok? Baruch Hashem.
Então, um Shabbat Shalom e Shavuot Tov, né? As pessoas e famílias, a Fátima e Oswaldo Sato, lá no Japão, Baruch Hashem, a Virgínia Amorim, lá no Rio de Janeiro, Nelson Gonçalves, na cidade de Barroso, Minas Gerais, a Ana Emília, Cláudio Marco, né, que estão sempre ali em conexão com o YouTube, a Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, em Portugal, o Saulo Rodrigues, de Joinville, Santa Catarina, o Fernando Moreira, Manaus, Amazonas, a Jussiane Melo, da cidade de Altamira, Pará, a Maria de Lourdes Neves Gripa, Campinas, São Paulo, a Rosane Alves, Maricá, Rio de Janeiro, Demétrio dos Santos, de São José, cidade lá no estado de Santa Catarina. O pessoal aqui das Histórias Judaicas, temos aí o Nelson Calera, né, aqui da cidade de Pirajuí, o Hugo Bonatti, Josué Corren, São Paulo, capital, e a sua esposa Laura Tosini, a Eliane Hermógenes, de Governador Valadares, Minas Gerais, Maria Cadete, de Resende, São Paulo, capital, Creuza Tereza Pedroso de Andrade, Votorantim, São Paulo, a Sinésio Nogueira, da cidade de Mantena, Minas Gerais, e o Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital, ali são do grupo Histórias Judaicas. A Suelen Carneiro, Piracicaba, São Paulo, a Fabiana e Altair, né, Poços de Caldas, Minas Gerais. E hoje, né, vai aí um Shabbat Shalom, um Shavuot Tov especial para a Carla de Costa, de Barra Velha, Santa Catarina. Hoje é o dia do seu nível, né, do seu aniversário. Então, à tarde com a Torá, juntamente com os amados, né, enviamos aí a Carla de Costa, lá de Barra Velha, Santa Catarina, Mazal Tov, que Hashem seja gracioso contigo, dê resposta às tuas preces, dê a bênçãos, né, proteção, saúde, prosperidade e principalmente, né, te faça forte na jornada monoteísta em direção ao Olam Rabá, que é o mais importante de todos os presentes, né? Ou como diz o Walter Rebbe, como nós vimos ontem, né? O Walter Rebbe falando sobre esta questão de elevar-se, né? Então o Walter Rebbe disse, né, respondendo um questionamento aí sobre conectar-se com Deus. Então ele disse assim, eu não quero o teu Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Eu não quero o Gan Eden, o jardim do paraíso. Uau! O Walter Rebbe, um grande sábio, falando que não quer o Olam Rabá e nem o Gan Eden. E aí ele fala, né? Ele responde, ele não parou a resposta, né? E aí ele completa: o que eu mais desejo é somente a ti, meu Deus. Então esta é a realidade, né? Então, ao encerrarmos hoje o livro de Levítico, Vaikra, ele chamou, é exatamente isso que o Walter Rebbe vem trazer para nós. Que é exatamente o quê? Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, o Gan Eden, o jardim do paraíso, né? Que vamos dizer assim, dentro de uma visão estatística ou de objetivos, parece que é o máximo, né? É o ponto mais elevado da busca do ser humano. E o Walter Rebbe vem e diz, não, não é. Aí vem a resposta do nosso Walter Rebbe. O que eu mais desejo é somente a ti. Ou seja, o Vaikra, ele chamou. É exatamente isso. Quem te chamou? Por acaso foi o Olam Rabá? Não. Quem te chamou? Por acaso foi o Gan Eden? Não. Quem te chamou? Aquele que está acima de tudo e de todos.
Aquele que é o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Aquele que está sozinho lá nas alturas, no sentido figurado, na linguagem humana para compreendermos. Ou seja, além de todo o universo, só há um lugar onde somente um pode estar: Deus. É isso que o Alter Rebbe fala. Então, Vaikra, ele chamou, está dentro desse aspecto. Que é o quê? O que eu mais desejo é somente a ti. Entendeu? Luciana Rodrigues, Marília, nossa região, Malu, também aqui de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Temos aí também, né, a Edilane Minorello e o seu marido, o Claudemir Jesus da Silva, né? Aqui também de Bauru, Baruch Hashem, né? Então, louvamos ao Eterno aí por estarmos aí conectados na nossa última porção do terceiro livro da nossa Parashá, da nossa Torá, melhor dizendo, né? Então vamos lá, amados, para as nossas leituras e também vamos ver aí, né, a questão do Sefirat Haomer, a contagem do Homer, as conexões que nós temos com isso daqui e também aquilo que os nossos mestres trazem com referência, né, fortalecer-se constantemente, e a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre protegendo-se de danos, né? Então, sétima aliá, mais Mafitir, capítulo 27, a partir do verso 29 até o versículo 34. Finalizando sobre leis adicionais de consagração, o verso 29 diz: se alguém consagra o valor de uma pessoa que foi condenada à morte pela corte, este é insignificante e não necessita ser redimido. Verso 30 e 31, a redenção do segundo dízimo. O segundo dízimo da terra, seja das safras do solo ou os frutos das árvores, pertencem a Deus e são assim sagrados para Deus. Se uma pessoa deseja redimir o seu dízimo, ela deve acrescentar um adicional de 1/5 ao seu valor. E os versos 32 a 39, que faz parte da leitura final, e está aí sobre o dízimo dos animais. Todos os dízimos dos gados e rebanhos serão dados quando eles são contados sobre o bordão. O 10º animal que passa sob o bordão, a vara, será o dízimo. O 10º será consagrado a Deus, e seu sangue e gorduras serão oferecidas no altar. Mas um não sacerdote poderá comer de sua carne, a despeito do fato de que os sacrifícios são geralmente oferecidos dos melhores animais, nenhuma distinção na escolha pode ser feita entre animais melhores ou piores, e o 10º animal não pode ser substituído. Se uma substituição for feita, então ambos, o animal original e o seu substituto, serão sagrados. Eles não poderão ser redimidos. Esses são os mandamentos que Deus ordenou a Moshe no deserto, no Monte Sinai, para os filhos de Israel. Amém? Então aqui nós encerramos a nossa leitura e daqui a pouco, né, nós estaremos aí fazendo, né? Eu estarei fazendo de um lado e a Edna estará acompanhando vocês sobre Hazak, Venite Hazek, né? Seja forte que nos fortifiquemos, né? Quando se encerra os livros, né, cada livro da Torá. Então assim os nossos mestres falam para procedermos, né? Seja forte que nos fortifiquemos, pois realmente chegar no final de cada livro é uma grande vitória, é uma grande bênção para cada um de nós, né? Então, por isso, é um momento de se renovar as forças, né? Para que nós possamos prosseguir, né? Com entusiasmo, com amor, com alegria, com dedicação, persistência, com vínculo, né? Com força, energia, a continuidade dos estudos da Torá.
no novo livro que vamos começar amanhã, o 4º livro, Bamidbar, no deserto, ok? Ainda dentro desse sentido aqui, os ensinamentos dos nossos mestres, né? O ensinamento racídico, traz para nós aqui, dentro dessa visão, em que nós vemos aqui as questões, né? Sobre a consagração dos animais, né? A tendência, segundo os nossos mestres, que é da natureza humana, para fazer a dedicação, ele faz o quê? Ele pega o melhor do animal, né? Dos seus animais, ele pega o melhor para fazer a dedicação, né? A sua oferta. Todo mundo vê, que bonito, né? Aí na hora do sacrifício, ele faz o quê? Ele vai lá e substitui, né, o animal que ele escolheu, o melhor dos seus animais, e pega lá um mirradinho, né? Pega lá um mais fraco, etc., às vezes doente, etc. e tal, para colocar no lugar daquele animal para ser sacrificado. Então, as regras, etc. e tal, que nós vemos aqui, né, que vimos aqui, é exatamente sobre essa questão de não dar aquele jeitinho, né, de tentar levar Deus no bico, né, no papo, né, negativo, não tem nada disso. Então, as regras, os preceitos, etc. e tal, é justamente para evitar essas questões aí que a má inclinação pode levar o ser humano a fazer estas coisas aí. Trazendo para o aprendizado real do nosso dia a dia, os nossos sábios, eles falam para nós sobre questão de tarefas simples e tarefas mais elevadas. É esse sentido do animal, o melhor do animal ser escolhido, e ele querer substituir pelo animal inferior na hora do sacrifício. Então, dentro desse aspecto sobre tarefas simples e tarefas mais elevadas, né? Então, é a mesma coisa. Então, é dado para o fulano de tal, né, a tarefa de ele fazer alguma coisa simples na sua jornada monoteísta como uma tarefa para ele fazer. Aí ele pega e fala assim, não, mas espera aí, essa tarefa é muito simples para mim. Eu sou muito sabido, né? Eu sou sabidão, eu sou muito inteligente, eu sou esperto. Essa tarefa é muito simples para mim, né? Me dê uma tarefa mais difícil, mais elevada, etc. e tal. Por outro lado, tem aquele que recebe uma tarefa mais elevada e ele age ao contrário desse, né? Não, peraí, é muito complicado para mim essa história aí, né? É muito difícil, eu não vou dar conta e algo semelhante, então me dá uma tarefa mais simples, né? Então, os nossos mestres, ele traz para nós exatamente a visão dessa realidade. Você recebeu uma tarefa, seja ela simples ou não, seja uma tarefa mais complicada, mais elevada ou não, deu a tarefa a você, cumpra. Se esforce. Lute para cumprir a tarefa, seja ela simples ou mais elevada. Não importa. Quando lhe foi dada uma tarefa, significa que Deus está confiando a você aquela tarefa. Então faça. E dentro do corpo, né? Para nós, Beneinor, dentro do corpo, né? Como Beneinor, como um povo, não podemos esquecer isso. Nós somos vários grupos, né? Somos milhares, tanto no Brasil como fora do Brasil, somos grupos, mas nós estamos ligados numa unidade, que é Deus, e nós estamos ligados numa tarefa chamada Beneinor, filhos de Noé, para cumprirmos a nossa missão entre os não-judeus, para refinar o mundo, refinar tudo que está conectado com este mundo, andando ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nesse refinamento do mundo e daquilo que está no mundo, a começar em cada um de nós, para transformarmos o mundo para ser a moradia de Deus. Essa é a tarefa suprema que Deus confiou a cada um de nós. Entre
essa tarefa suprema e o nosso dia a dia, nós temos tarefas adicionais que nós precisamos ter conhecimento e precisamos nos dedicar a ela. Dentro desse aspecto, nós temos 5 bases para nós no nosso dia a dia. Techuvá, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e real arrependimento. Prece diária, tefilot. Estudo da Torá, as 7 leis universais e a de Sedaká. Essas são as nossas tarefas adicionais, né, para assim o fazer. Na aliá de ontem, nós vimos que sobre o estudo da Torá existe algo maior, onde vem aquela questão de talhar. Então, estudar a Torá está dentro dos 5 aspectos básicos para o nosso andar monoteísta. Mas nós não podemos esquecer que o estudo da Torá é algo que precisa ser aprimorado, de forma que Deus venha talhar realmente em nossos corações, né, realmente a sua vontade. Então o talhar está dentro do aspecto de estudar a Torá e arduamente, ou seja, esforço, trabalho, dedicação, luta em estudar a Torá, os seus mandamentos e aplicar os preceitos divinos. Obviamente, em cada um desses 5 alicerces que nós temos que elevar cada um deles. Obviamente, Torá e os preceitos, as 7 leis universais, são fundamentais e nós precisamos valorizar cada dia mais nesse sentido. Então, tarefas simples ou tarefas mais complicadas, mais nobres, né, ou mais elevadas, não importa qual é a tarefa que nos foi confiada, nós precisamos fazer. E à medida que a dedicação, persistência, amor, vínculo, né, que é estar em união, etc. e tal, então nós vamos desenvolvendo e vamos cada vez mais sendo elevados às tarefas mais sublimes. Então, nesse aspecto aqui, os nossos mestres falam que a capacidade de compreensão ela vai se desenvolvendo de acordo com a nossa dedicação. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, dizer eu não sou capaz de fazer. Se Deus está confiando a você a tarefa, como que você vai dizer não sou capaz? Por acaso falta sabedoria em Deus? Não. Então, se Ele está confiando a cada um de nós tarefas A, B e C, e a tarefa suprema, que é transformar o mundo para ser a sua moradia, é porque Ele está confiando em cada um de nós. Então, nós precisamos nos dedicarmos a esta situação aí. Então, por isso que nenhuma distinção pode ser feita entre aspas, né, entre animais melhores e piores. E o 10º animal não pode ser substituído. Ou seja, toda a nossa dedicação está nessas 5 bases que acabamos de falar aí. Então, com o tempo, a pessoa, para trocar uma tarefa boa por uma ruim, ela pode arrumar, né, essa desculpa justamente para evitar as tarefas mais elevadas. Então, eu vou ficar com a tarefa mais simples. Então, é justamente Maimônides vem e diz assim, ó, essa atitude, ela está conectada com a má inclinação. E você não pode alimentar, fortalecer a má inclinação. Porque se você fortalecer a má inclinação, ela sempre vai dar para você o seguinte recado: você é incapaz de fazer alguma coisa. E você vai aceitar isso? Você vai deixar que a má inclinação fale para você que você não tem capacidade? Se Deus está confiando em você e a má inclinação diz que você não tem capacidade, você vai aceitar isto? Aí é em você que vai faltar inteligência, entendeu? Então, por isso, uma pessoa deve realizar o trabalho que lhe foi destinado com dedicação, sem procurar um substituto. A tarefa é sua. Deus confiou a você. Faça.
Ponto. E numa palavra final, também aqui que os nossos mestres trazem no ensinamento, na visão dos ensinamentos da Hassidut, os nossos mestres falam nessa palavra final do livro Vaikra aqui. Como o começo está conectado ao fim e o fim está conectado ao começo, nós vemos que o livro de Vaikra, que começa falando sobre os sacrifícios dos animais e termina com o mesmo assunto, o sacrifício do animal primogênito e o sacrifício do primogênito e os dízimos dos animais que nós vimos aí, né? Então, nós temos aí as leis adicionais de consagração, que estão entre os versos 25 até o verso 34. Então, nós temos aí o animal primogênito e bem como também a respeito dos dízimos dos animais. Uma distinção fundamental entre esses dois tipos de sacrifícios é que o primogênito é selecionado por Deus. Então, o primogênito ele é selecionado por Deus, é o primeiro. Enquanto que o dízimo dos animais, eles são selecionados pelo homem. O dízimo animal que passa sob o bordão será o dízimo, como diz aí o verso 32 que nós acabamos de ler. Assim, ao terminar o livro de Vaikra, tratando do assunto dos dízimos dos animais, né? A Torá enfatiza a importância da iniciativa do homem em seu serviço divino. Por isso, o primogênito é a escolha de Deus, então é uma ação divina. O dízimo dos animais, que passa sob o bordão do homem, então quando ele conta os animais, a cada 10, o 10º é separado como dízimo. Então este é escolhido pela ação humana. Então é ação humana. Então quando há uma ação humana em direção à vontade divina, a ação divina ela vem para baixo, para este mundo inferior. E então faz o quê? A fusão entre o divino e o humano, o celestial e o terreno. E é exatamente isso que Deus mostra para nós através de todo o livro de Vaikra. Deus faz maravilhas quando o homem ele faz uma ação em direção a Deus. Enquanto só Deus fica no agir, é uma situação, mas quando o homem age em direção à vontade divina, então coisas espetaculares acontecem na vida do ser humano, muda a sua vida, muda o seu ambiente, a sua família, vai mudando todas as coisas. Por isso a persistência é importante na nossa jornada monoteísta. Então, Deus nos fez de uma maneira pela qual uma pessoa prefere uma medida de sua própria produção do que 9 medidas do seu companheiro. A razão principal para isso é que o homem pode imergir verdadeiramente em seu próprio serviço divino, ao invés de constantemente confiar na inspiração divina de cima, cumprindo a intenção de Deus de que o mundo seja santificado pelos esforços do ser humano. Então, como que o mundo vai ser transformado na moradia de Deus? É preciso, é necessário, é importante, é fundamental a ação do ser humano. Se o homem não trabalhar nesse sentido, não acontecerá o grande milagre do mundo ser transformado na moradia de Deus. Por isso, amados, o mundo ele não será totalmente mau. O mundo ele não será totalmente escuro, em trevas. O mundo não será totalmente dominado pelos perversos, porque Deus precisa de luz. Deus precisa dos seus emissários, dos seus servos,
que estejam se dedicando diariamente ao serviço divino. É isso que impede com que os perversos e as trevas dominem 100% o mundo. Por isso que o sistema, ele quer calar a consciência divina no ser humano. Porque é da natureza do ser humano, a princípio, né? O sapato aperta, meu Deus, ele clama a Deus. E é isso que o sistema e os perversos não querem, que o ser humano clame a Deus, mas que seja envolvido cada vez mais no quê? Em trevas, e seja cada vez mais submisso aos perversos, os ditadores, e por aí afora vai. Por isso, todo e qualquer político que tem e se declara abertamente a favor de ditaduras, como tem aí alguns que se declaram abertamente, né, a favor daquele país vermelho lá, que tudo é trancafiado, que ultimamente algumas imprensas abertas, que ainda resta um pouco de dignidade de informar corretamente ao povo, tem anunciado que foi proibido literalmente 100% de falar de Deus, de Bíblia e de se instalar locais de cultos no seu país, um país extremamente fechado. E tem aí político que está tentando se eleger presidente para o ano que vem e diz abertamente que vai colocar aqui esse regime. E é um absurdo um monoteísta dizer que apoia um personagem desse, uma pessoa perversa dessa, um escroto dessa pessoa. Isso sim é um escroto. Por quê? Porque quer o pior para você. Então é impossível alguém que tenha e que diga que é monoteísta, que crê no único Deus, no único Criador, no único Salvador, que tem um fundamento judaico, orientação rabínica, e vem dizer que, de fato, defende e apoia um personagem desse tipo. Então você precisa rever realmente a sua fé. Ela está realmente em perigo. E você também está num grande perigo. Então, por isso, amados, realmente a razão principal de nós imergirmos, ou seja, mergulharmos verdadeiramente no serviço divino, é para fazer com que realmente as trevas e os perversos caem por terra. Salmos, por exemplo, fala em inúmeros lugares, inúmeras vezes, centenas de vezes, que o lugar do perverso não se achará mais. E como que você, que tem uma fé monoteísta, diz que apoia um perverso desse nível? Que quer o pior para a humanidade, que quer o pior para o nosso país, que quer o pior realmente para o nosso povo? Então você não está realmente, verdadeiramente mergulhando no serviço divino. Urgentemente precisa rever os seus conceitos de fé. Ok? Inês Martins chegando por aí, né? Aqui de Piraji, a nossa região. A Lídia Moresh de Oliveira, Baruch Hashem. Lídia, eu não lembro a sua cidade, tá bom? Desculpa aí. Ok? Então, amados, esse daqui é realmente o finalizar do nosso Humash, ok? Vamos para a contagem do Homer, para seguirmos com os comentários finais e podermos fazer o nosso Hazak, Venit Hazek, ok? A Lídia Moresh de Oliveira, Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem, né? O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, também está por aí, Baruch Hashem. Então hoje nós estamos completando 42 dias da contagem do Homer. Então, portanto, nós estamos no 7º dia da 6ª semana de Sefirat HaOmer. Hoje são 42 dias, portanto, são 6 semanas completas do Homer. A partir do pôr do sol de hoje, vamos entrar na 7ª
e última semana de Sefirat HaOmer. No próximo fim de semana, de sábado para domingo, nós estaremos na primeira noite, primeiro dia de Baruch Hashem, Baruch Hashem. Shalom, shalom, retornamos, né? Caiu o sinal por alguns segundos e retornamos aí, ok? Então, o refinamento para nós no dia de hoje é Marhut de Yesod, que significa nobreza na vinculação. Voltou o sinal, vamos ver se vai... Vamos ver se vai ficar o sinal, se vai persistir o sinal. Baruch Hashem. Retornou o sinal, tá? Quem tá por aí? O Luiz Ribeiro.